sagrado é um santuário onde deposito oferendas de amor. Por ele navego, desbravador de mares, por grutas, cavernas, águas calmas, mar bravio. Teu corpo, território encantado, onde lanço sementes de amor como um lavrador. Por ele percorro caminhos e trilhas, um explorador perdido de amor. Às vezes te peço, me manda parar, porque o teu corpo me faz delirar. Mas é só desculpa pra te ouvir falar, pra eu seguir viagem, pra eu continuar. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, Facebook, YouTube, hoje aqui recebendo o cantor, compositor, o Zé Guilherme, e também o instrumentista, o Cezinha Oliveira, e acabamos de ouvir Oferendas, que é a música desse novo trabalho do Zé, a faixa número 3. Zé, seja bem-vindo aqui à Rádio Baruch FM, Cezinha, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, não é a primeira vez que nós conversamos, né? A gente já esteve conversando aí na divulgação do meu CD anterior, do homenagem a Orlando Silva. E é um prazer estar aqui hoje, pessoalmente, conversando sobre esse novo trabalho. E essa música que a gente acabou de fazer é, além de tudo, uma parceria minha com o Cezinha. Letra minha com a melodia dele. Por isso que a gente quis começar com essa parceria que está no disco e que é uma parceria nossa e bem sucedida. Bacana. Ô Zé, antes da gente falar desse seu novo trabalho, né, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, né, de cada um, que eu acho importante. Como é que surgiu, como é que começou, Zé, toda essa paixão, como é que a música entrou na sua vida? Conta um pouquinho das suas referências, né? A música entrou na minha vida muito cedo. Eu, às vezes, costumo brincar e dizer que eu acho que ela entrou na minha vida ainda quando eu estava no útero, né? Porque a minha mãe era uma apaixonada pela música, gostava muito de cantar, era uma cantora amadora, cantava em casa, cantava em festinhas, cantava na casa dos amigos, nunca se profissionalizou, mas sempre gostou muito de cantar e era apaixonada pela era do rádio, né? Pelos artistas, as cantores e compositores, enfim, por todo aquele acervo de personalidades da era do rádio, dos anos 40, anos 50, era apaixonada por Orlando Silva, daí veio a minha paixão pelo Orlando e acabei fazendo anteriormente o disco em homenagem a ele. Ela era apaixonada pela Dalva de Oliveira, tinha uma voz muito parecida com a da Dalva, gostava muito de cantar as coisas da Dalva. E além do mais, eu nasci numa cidade no interior do Ceará, uma cidade chamada Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, que é uma cidade muito rica no folclore, né? Eu vivi a minha infância, as minhas brincadeiras de infância eram na rua, com bandas cabaçal, com banda de pífano, com manifestações folclóricas de rua. Eu fui uma criança criada nesse ambiente musical, apesar de não ter uma família envolvida artisticamente com música, mas o próprio ambiente onde eu nasci e fui criado era muito musical em função até da louvação à figura do Padre Cícero, né? As romarias, as cantorias, as cantadeiras, todas as manifestações folclóricas eram todas mescladas com música, eram manifestações musicais. E eu sempre me encantei muito com aquilo, mas como criança, depois pré-adolescente, adolescente, aquilo para mim era uma coisa lúdica, não tinha
a pretensão ou a ideia de que um dia eu fosse me apossar disso como um trabalho, artisticamente, né? E é óbvio que isso me contaminou, me contagiou. Então as minhas referências vêm daí. Minhas referências são desde os cantores da área do rádio. Por outro lado, meu pai era um apaixonado, gostava muito de dançar, era um apaixonado pelo Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Marinês, Trio Nordestino e por aí vai. Toda essa leva de Patativa da Saré, toda essa leva de mais, digamos assim, mais de raiz, que era o lado dele, mais digamos assim, mais brejeiro. Minha mãe já gostava um pouco mais da coisa mais sofisticada, da música do rádio, dos cantores aqui do Sudeste, né? Então essa mescla, a gente fazia muito sarau em casa à base do rádio, o rádio ligado, e a gente dançava, cantava, brincava, as festas de aniversário. Então eu sempre tive essa influência muito forte da música. A minha adolescência foi muito sobre os livros, sempre gostei muito de ler, né? Uma cidade interior com muito pouco acesso a divertimento. A diversão era rua, eram manifestações de rua, era leitura. Eu sempre fui uma criança muito retraída, então eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, gostava muito de ouvir música. Eu tinha uma vitrolinha, ouvia uns discos, imitava os cantores. Então a minha base musical veio daí. Depois eu fui ampliando, né? Porque eu mudei de Juazeiro do Norte, eu fui morar em Recife para cursar a universidade. Eu fiz administração de empresas na Universidade Federal de Pernambuco. E lá em Recife eu me envolvi mais ainda com manifestações culturais e folclóricas. Eu fui fazer teatro amador, eu fui fazer dança, eu fui cantar na noite. A universidade começou a me chamar também para movimentos universitários. Enfim, por aí. E morar em Recife, Olinda, depois de ter vindo de Juazeiro do Norte, é outra fonte de riqueza, né? Exatamente. Então, por aí que veio o meu desejo pela música. E esse lado compositor, embora você diga que seja mais intérprete, goste mais de cantar do que... Não é que goste, mas é que você é mais cantor do que o compositor. Mas quando é que surge o compositor? Foi por onde eu comecei, né? Na verdade, quando eu comecei a me manifestar musicalmente, comecei com o canto, cantando, né? Eu, na verdade, não tenho uma formação acadêmica na música, minha formação é toda autodidática. Eu nunca estudei formalmente música, eu estudei assim, informalmente. Eu tenho conhecimento musical, mas informal. Nunca cursei uma faculdade, eu fiz administração e psicologia, mas nunca fiz faculdade de música. Então a minha formação é toda intuitiva e autodidática. Quando eu comecei imitando. Eu ouvia os cantores, eu cantava aquilo que eles cantavam, o que eu gostava, o que eu achava bonito. Imitava Orlando Silva, adorava imitar Orlando Silva, porque foi influência da minha mãe achava uma gracinha, e todo mundo sorria, porque era o cantor predileto dela. Depois a Dalva de Oliveira, enfim, eu comecei a me apossar da música dessa forma, pela imitação, mas sempre gostei muito de escrever. Como eu gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever. E eu escrevia muito, mas eram divagações, eram reflexões pessoais, eram dores de amor, coisas do tipo que eu escrevia como desabafo. Nunca escrevi, até hoje escrevo, mas nunca escrevi assim, já com a intenção de musicar, né, de fazer música. E sempre deixei isso guardado na gaveta, escondido, guardado. Algumas eu cantarolava, fazia uma melodia em cima, gravava assim no gravadorzinho doméstico em casa, deixava escondidinho. Não tinha muita coragem de mostrar porque eu achava que não era bom, né? Depois, em um determinado momento, já aqui em São Paulo, eu resolvi mostrar meus escritos para uma amiga, a Cris Aflalo, que é compositora, cantora, compositora. E a Cris falou, pô, Zé, tem tanta coisa boa escrita, vamos musicar isso. E aí pegou uma leva dessas coisas e musicou. Tanto é que no disco Tempo ao Tempo eu gravei uma canção minha com parceria dela, que é o Canto Geral. Depois agora eu gravo 2 outras também parcerias minhas com ela, que já eram dessa época. Então eu comecei a perceber que naquilo que eu escrevia havia espaço para musicalidade, né? Apresentei para o Cezinho fez uma música, a Cris fez mais algumas, eu mesmo fiz mais algumas melodias, e foi um exercício assim que foi surgindo espontaneamente, sem nenhum planejamento. Luiz Felipe Gama fez também uma melodia sobre uma outra letra minha, Marcelo Quintanilha, e aí foram surgindo, né? E aí nesse disco
eu decidi, falei, olha, é tão difícil a gente conseguir música para gravar, é muito difícil, sabe? É uma coisa muito difícil. A não ser dos compositores amigos, parceiros. Sim. Compositores mais renomados, que a gente até admira e gostaria de cantar, é muito difícil. O disco do Orlando, por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande na liberação das canções. As editoras me deram muito trabalho, me cobraram muito caro, tiraram meu sangue. E aí eu falei, bom, eu vou começar a enveredar um pouco, gravar coisas minhas, de parceiros mais próximos, que facilite. Isso, de alguma forma, favorece eu estar mostrando o meu trabalho, o trabalho dos outros, a minha vertente compositor, a minha vertente intérprete, mostrando compositores novos que as pessoas não conhecem e que precisam ser apresentados. E aí, esse disco, a ideia surgiu dessa forma. Eu falei, bom, vou fazer uma celebração. Eu estou considerando agora 2018 como 20 anos de carreira, porque eu levo em conta 98, quando eu estreiei um show com caráter profissional, banda grande, etc., aqui em São Paulo, com a direção e produção musical do Suami Júnior. Então eu considero aquele momento o meu marco, o meu debut musical profissional, apesar de já vir trabalhando antes, mas era experimentação, era diletantismo, era amadorismo. Eu considero que em 98 eu pus o pé na estrada, dizendo assim, agora eu dou a cara a bater, como diz o ditado, né? Então, aproveitei esse disco, comemorando 20 anos de trabalho, de carreira aí, celebrando essas parcerias e ousadamente me apresentando como compositor. Bacana.